Meu nome é Beatriz Castiglione e hoje eu tô com a Alina Santiago para a apresentação do nosso primeiro episódio do videocast Mundos em Conversa. Olá, eu sou a Alina e junto com a Bia, hoje vou apresentar para vocês o podcast focado em um dos países que eu considero um dos mais interessantes do globo, que é a Índia. O Mundos em Conversa vem com o objetivo de trazer a cultura de outros países por meio dos nativos, uma conversa sem preconceitos, sem estereótipos e sem fake news. Bom, para a gente falar um pouco sobre a Índia hoje, a gente está com um convidado aqui, indiano, que é o Ajay Kaintura. Ajay, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço, gente. É sempre bom participar de algum programa que fala sobre país do meu origem, que é a Índia, né? E falar sobre como é que funciona lá, como é que acontece lá, qual que é mito, qual que é verdade. Isso é sempre bom. E hoje ainda com as galeras tão legais aqui, vai ser um show bem legal para falar com vocês. Com certeza. E antes de conversar com você, Ajay, nós vamos trazer alguns fatos interessantes sobre a Índia. A Índia é, hoje, o país mais populoso do mundo. No ano passado, em algum momento, em abril de 2023, ela ultrapassou a China, que era o primeiro, e tem atualmente, estima-se, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. No Brasil, para ter uma noção, são mais de 217 milhões de brasileiros atualmente no país, ou seja, os números da Índia são gigantescos. E em tamanho, o Brasil tem cerca de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, que se a gente colocar a Índia dentro do Brasil, cabem 2 Índias e meia dentro desse território. Ou seja, a Índia tem 6 vezes a população do Brasil e cabe em 40%, ou seja, menos de metade do território brasileiro. E outro fato muito interessante é que a Índia deixou de ser colônia britânica em 1947, ou seja, fazem menos de 80 anos. Bom, agora que a gente já falou bastante, vamos deixar nosso convidado se apresentar, Bia? Ajay, conta pra gente um pouco sobre você, como você veio pro Brasil, um pouco da sua jornada. Então, sou o chefe Ajay Kaintura, sou um chefe de culinária indiana. E chega da tradição da minha família, que é uma família de cozinheiros, onde meu pai, minha avó, os primos do meu pai, meus primos são, todos, maioria são ou cozinheiro ou trabalham no ramo dos restaurantes. E isso me sempre apaixonou desde pequeno para seguir a tradição, fiz minha hotelaria na Índia e quando meu pai chegou aqui em 95 e montou os restaurantes em 2010 e eu cheguei aqui em 2012, ele convidou eu para ajudar ele e a crescer o ramo. Hoje a família tem 6 restaurantes aqui e estamos felizes aqui com um país tão maravilhoso igual o Brasil, servindo as galeras tão legais, pessoas aceitando uma culinária, uma cultura tão diferente. Então isso motiva a gente para sempre fazer o nosso melhor. Ajay, quando você chegou no Brasil, teve alguma coisa que você considerou, assim, muito diferente, muito estranho, que para você foi engraçado, enfim, alguma situação? Bastante coisa, né? Bastante coisa nessa parte sobre cultura, mas não vou falar que é uns criticação, mas as coisas boas que é, né? Lá atrás eu vejo que aqui pessoas, os galera são mais independentes, tem gente que tipo, sai, assim, depois de 18, pessoas geralmente já saem casa dos parentes, e para trabalhar, ter uma vida dele, ser uma independente. Isso já não é muito comum na Índia também. E não morar junto com os parentes também, tipo, seria um dos fatos também, que na Índia a gente não considera. A gente envelhece lá, morre lá, mas morre junto com parentes e família, né? Então, tem pequenas partes de cultura que a gente acha muito diferente, mas nada criticando. Ajay, nossa repórter Fernanda Diniz foi para a rua em São Paulo para perguntar para as pessoas o que elas sabem sobre a Índia. Então vamos dar uma olhada qual que é a impressão que as pessoas em São Paulo têm sobre a Índia e depois a gente conversa um pouco sobre isso. Oi pessoal, eu sou a Fernanda e eu tô aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para perguntar para as pessoas o que passa na cabeça delas quando elas pensam na Índia. O que vem na sua cabeça quando você pensa na Índia? Eu acho que, como todo brasileiro, a gente tem uma mistificação muito grande com o resto do mundo. E, obviamente, embora eu saiba que não é assim,
de primeiro momento, vem sempre aquela visão estereotipada de pobreza, fome, descaso social, que é a impressão que a gente tem. E, obviamente, não é nessa forma desmedida, mas acho que a impressão que todo brasileiro tem, basicamente, é que os países da Ásia, da África, enfim, esses todos aí têm uma pobreza e uma escassez muito grande. Bom, eu não conheço a Índia, mas a primeira coisa que vem é espiritualidade. Acho que é um povo muito profundo, muito holístico, sofrido, com uma cultura assim milenar, né? E lembro do filme Comer, Rezar e Amar, né? Acho que foi uma propaganda saudável, positiva, né? Da Índia, entre tantas outras. Índia? Comida. A maior população do mundo. Eu acho que a Índia é a maior população do mundo hoje. E acho que Caminho das Índias, com certeza, fez a minha infância. Muita gente, pobreza extrema e telemarketing, porque tem o estereótipo de que todo indiano trabalha no telemarketing. Eu sei que é errado, mas automaticamente vem que existe o estereótipo sobre isso. A Índia, para mim, é um país místico, com costumes bem diferentes dos nossos, né? Tanto que uma pessoa, ao morrer, tem que ser levada ao rio Ganges para ser lavado e para que a sua alma seja purificada. E pelo que eu sei, se a pessoa não tiver dinheiro, ali fica mesmo. Vai no rio Ganges e embora. Então, é um país com muita gente, bastante potencial tecnológico. As pessoas são muito capacitadas e que são a maioria vegetariana, né? Os maiores exportadores de bovinos do mundo. Eu penso muito em conexão com o divino, espiritualidade, esse centramento, sabe, das pessoas. Espiritualidade, acho que é a primeira palavra que vem. Então, eu lembro muito de danças, né, de cultura. Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a dança, né? Todo grupo dançante, figurino, roupa. Quando eu penso na Índia, vem a festa das cores. Porque eu vejo muito vídeo relacionado a isso e sempre é na Índia. Então, eu acho que é incrível o jeito que eles comemoram essa festa. Olha, eu não consigo parar de pensar naquelas comidas todas mexidas de rua, todo aquele negócio diferente, apimentado. A primeira coisa que vem assim é a questão do rio Ganges, né? Que é aquele rio que fica na Índia. Eu lembro também muito das questões da yoga, né? Lembro da comida indiana, que é boa. Aqui em São Paulo tem bons restaurantes indianos. Quando a gente pensa na Índia, eu penso num país muito populoso, num país de muitas prospecções. E apesar disso, é um país que tem uma potência muito forte para a economia. Acima de tudo, é um país muito inteligente e muito populoso. A cultura da Índia, ela me traz uma forte espiritualidade. Isso é o que me chama a atenção na Índia. Nessa questão espiritual, filosófica, de conhecimento esotérico, de energia, de química, é isso que me chama a atenção. Olha só, Jay, quantos assuntos pra gente conversar hoje. Vamos começar pela espiritualidade? Conta um pouco pra gente sobre isso. Bastante. Pessoas, a gente viram que tem bastante pessoas que falaram sobre isso, né? Espiritualidade, energia. Então, uma coisa bem diferente. Começando, que é Índia, a gente não pode esquecer que Índia é uma das civilizações mais antigas do mundo. Tanto que a gente tem tipo, os livros baseados a 7 mil anos atrás, a 8 mil anos atrás, antes do Cristo. Então, tipo, por isso que é chamado cultura milenar, né? Que é uma cultura muito antiga, uma civilização muito antiga. Então, quer dizer que é o que lá atrás começou com muito antes, por isso tem uma população muito grande. A gente conta só da Índia, né? Mas se a gente levar o parte do mundo inteiro, metade do mundo é Índia e China. É verdade. Faz isso. Metade do mundo é Índia e China que mora fora do país. Não moram no país deles, moram fora do país. E essa cultura que atrai bastante as galeras de ocidentais, ou qualquer galera que não sabe sobre aí, tipo, acha muito diferente. Que é o processo, né? Espiritualidade é um processo, não é tipo um parte só, é um processo inteiro de nascimento até o fim e depois de fim também. Você renascer. Então é um círculo que começa, fecha e depois começa de novo. Então, para mim, se eu for explicar a espiritualidade em alguns segundos, seria isso. Espiritualidade é um círculo, um processo que começa aqui e termina aqui.
E quais hoje são as principais religiões que são praticadas na Índia? Na Índia tem os 4 maiores religiões que é praticado. Seria o primeiro maior, que é o hindu. Segundo seria o Islã. O terceiro seria católicos. E o quarto seria sikhismo. Sim. Você é hindu. Eu sou hindu. Você pratica essa religião, então. Eu pratico essa religião. Conta um pouquinho pra gente sobre essa religião. Então, essa religião já é uma religião muito vasta, né? É muito vasta, muito antiga, tanto que as galeras não têm muito conhecimento também sobre essa religião. Nem as próprias pessoas que moram na Índia não têm muito conhecimento sobre essa religião, que essa religião é tão antiga assim. A gente fala que esse nome, até esse nome hindu, foi trocado, né? Na verdade, o nome certo dessa religião é nome Sanatana. Que poucas pessoas conhecem, só que ele foi globalizado com uma outra marca que chama hindu. E para a religião hindu, qual que é a importância do rio Ganges? Porque foi muito falado pelas pessoas, é muito conhecido, é muito místico o rio. E qual que é a importância para vocês nessa questão da espiritualidade? Então, a cultura hindu fala que tudo tem energia. Tudo sobrevivente ou não vivo também tem sua própria energia. Por exemplo, se você vê, a gente fala, não, mas pedra não é vivo, né? Pedra não é vivo. Só que você sabe que tem pedras que são mais quente. E tem pedras que são mais frio. Então, e pelo lei da ciência, todo mundo sabe que ter calor é energia. Então, isso é troca de energia, que até a pedra tem. Água tem. Se você colocar a mão na água, a água é gelada. A água é quente. Então, isso é uma energia. Porque lei da ciência fala que calor é uma energia. Então, a gente fala, tudo energia é trocado entre ser humano. Hoje eu estou falando aqui com vocês e vocês estão falando comigo. Então, a gente está trocando energia pela nossa som, nossa respiração, olhando um ao outro, isso tudo é uma troca de energia. E a gente fala que por esse motivo, o rio Ganges tem suas histórias muito antigas, que é uma rio sagrada, e ele troca muito energias boas com o ser humano. Então a pessoa, quando está depressivo, ou está precisando de alguma ajuda, então ele tenta buscar esse rio para ter uma calmeza, tem uma energia positiva. Tanto que a gente vê que hoje a gente tá nervoso, assim, só que a gente vai na cachoeira, pegar uma férias e a gente volta tudo animada. É verdade, sim, com certeza. Então isso não é mágica, né? Isso é troca de energia. E a gente viu que tem umas cerimônias de cremação de corpos quando a pessoa morre, especialmente na cidade de Varanasi, na Índia. Você conta pra gente um pouquinho sobre essas cerimônias, como funciona, qual que é o objetivo? Sim, claro. A gente fala sobre a cultura hindu, que fala que tem que ser cremado. Por quê? A gente acredita que o que veio como pó tem que ir de volta como pó. Não tem que ficar, lá enterrada pra gente ir lá e ver todo dia. Não, ele tá lá enterrado. Então tem que virar o pó. E esse pó tem que livrar desse... A gente fala que é mundo de morte. Porque ninguém é imortal. Então a gente fala que esse mundo é mundo de morte. Então pra gente tem que se liberar desse mundo de morte, a gente faz a cremação para liberar desse mundo de morte e depois renascer em uma outra vida. E para esse motivo, lá no Varanasi, a gente crema, não na Varanasi, tudo canto lado na Índia, a gente crema. Depois que uma pessoa morre, aí a gente crema ele. E para facilitar essa liberação, pessoa do Varanasi, como o rio Ganges é muito sagrado, como eu falei, energia, positiva energia, eles pegam um pouco dos cinzas, como simbolizar esse pessoa desse cinza, e coloca nessa água. Só as cinzas, não é colocado inteiro. Entendi. Só um pouquinho de cinzas, como simbolização desse pessoa, falando, oi pessoa, espero que fica fácil para você se livrar desse mundo de morte, e esse rio, essa água sagrada, espero que ajude você mais ainda e renascer com toda sabedoria. E
uma das entrevistadas falou sobre essa questão do Festival das Cores. Você pode contar pra gente um pouco sobre esse festival? É isso que vocês conhecem como o Holi? Isso, como o Holi, né? Tem bastante festivais bem diferentes na Índia, como Diwali, Holi, que as galera sabem. Holi é uma dos mais, assim, conhecido por causa do... Vou falar que é loucura, né? Por causa do diversão lá que as galeras fazem lá. E como é Índia inteiro, então muitas cores, muita diversão. Mas Holi é um festival que simboliza para bem-vinda uma clima, né? Que a gente muda de clima, então agora as flores vão chegar. Então, para comemorar esse aqui, a gente comemorar o Holi, porque, ó, quando depois de outono, né? Outono. Depois de outono é o... É a primavera. Primavera, tá vendo? Tem tantas línguas que às vezes eu acabo esquecendo a palavra. Depois do outono depois do outono é o inverno. Depois de outono é o primavera. É o inverno. Inverno. Depois do inverno é a primavera. Então, depois de inverno que chega o primavera, o que mais o primavera tá precisando é água. Para se florar mais, para dar as flores melhores. Então meio que virou uma tradição de comemorar Holi, jogar água, tudo canto lado, porque afinal essa água vai na terra, que eles estão precisando. Uma das práticas é por isso, né? Mas histórias antigas do hinduísmo fala que teve uma demônio que tentou queimar sabedoria, um monge, só que não conseguiu queimar, e então foi a energia positiva que ganhou com a energia negativa. Então a gente fala que é também uma da simbolização deste festival é isso também, que é sua energia positiva do corpo queimar a energia negativa que a gente tem dos seus lados. E o Diwali? O que é o Diwali para vocês? Porque a gente ouve falar, às vezes, que o Diwali é como se fosse um ano novo indiano. É isso mesmo? Vocês comemoram um ano novo com o Diwali? Então, falar que não é ano novo, mas é comemorado como ano novo também, que também é baseado... Todas as culturas hindus são baseadas nas histórias antigas, que histórias antigas que aconteceu lá no passado, que os livros contam, né? Então, algumas falam que é mito, algumas falam que é verdade, mas, afinal, ninguém sabe provar ainda que é verdade e que é mito, né? Só que as histórias falam que é uma dos príncipes, que chama Príncipe Ram, chegou à volta na cidade esse dia, depois de 14 anos de exílio. E ele venceu lá uma energia negativa lá e chegou aqui. Então a gente comemora essa festival também por esse motivo. Você vê, a maioria do festival é para trazer alegria, para trazer felicidade na sua casa, para trazer pra deixar você feliz, para você falar, não, tá bom. A vida tá tanta problemas na vida, mas vamos repassar esse aqui, vamos recomeçar de novo. E tem muito essa questão da energia, como você disse, dessa coisa da positividade. E assim, o brasileiro tem essa ideia de que é muito comum a prática do yoga, da meditação. Então conta pra gente, você pratica? É mesmo algo muito comum na Índia? Como que é? Sim, yoga vem bastante da Índia, né? Tem uns livros que contam sobre yoga, como é que tem que ser feito, qual que é a simbolização. São bem explicados nos livros, que é diferenciado em 4, 5 partes diferentes, Kundalini, que é para corpo, para espírito, para mente. A gente fala que é um exercício, uma ginásio de cabeça, né? De cérebro, que você precisa fazer. Então, yoga é muito envolvido. Ele pega das partes que é pessoa normal, que não consegue pensar sobre. Então, yoga é praticado bastante na Índia. E aqui também eu vi que yoga é muito famoso. Então, pessoa fora do mundo, tipo, a gente vai numa academia, faz uma esporte. Mas fora isso, a gente precisa de alguma coisa para o nosso cérebro também, que é uma das partes mais importantes do nosso corpo. Verdade. E, bom, mudando um pouquinho de assunto, uma das pessoas que foram entrevistadas no Fala Mundo
falaram da novela Caminho das Índias. Você conhece essa novela? Eu cheguei a conhecer essa novela, muito legal, achei bem, bem legal as Você galeras. acha que ela retrata a cultura indiana? Eu vou falar, acho que ele não retrata a cultura indiana. Ele não retrata a cultura, mas ele retrata bastante cenário indiano. Ele relata, como você vê na próprio série, eles mostram que tem pessoa mal que acredita tal, mas tem pessoa B que acredita, que é da mesma cultura, mesma coisa, mas acredita outra coisa. Uma das coisas que chama atenção para brasileiro, né, nessa novela é a questão dos casamentos arranjados. Isso acontece na Índia? Isso vou falar que acontece ainda, viu? Ainda acontece. Não assim muito rigidamente como era antigamente, mas ainda acontece. Então, como funciona? Quer dizer que a sua mãe vai lá, escolhe uma noiva pra você e fala, é com ela que você vai se casar, é isso? Então, antigamente era bem assim, obrigado, mas hoje em dia já não é tão obrigado assim. Hoje em dia, os parentes, eles buscam uma pessoa que seja conhecida, você conhece a história, você conhece a pessoa, sei o que ela faz, você vai dar certo, vocês vão dar certo das suas tipo de pensamento, tipo de falar, se vocês vão conseguir viver uma vida longa, porque casamento na Índia é muito sagrado, a gente fala que casamento é para sempre, tanto que a cultura indiana não tem tipo divórcio, só tem casamento, não existe nenhuma cerimônia para divórcio, né? Tipo, existe a legalização de assinar papel, mas assim, cultura não existe, culturalmente você não tem nenhuma oração que você faz para divórcio. Entendi. E aí você, por exemplo, se você se apaixona por uma mulher... Aí eles, tipo, no casamento arranjados, né? Aí eles encontram, hoje em dia é assim, né? Eles se encontram e falam, esse aqui é tal pessoa que a gente gostaria. Aí a pessoa se encontra, conversa, vê se vão dar certo. E em alguns dias eles finalizam. Às vezes leva anos para finalizar o casamento, às vezes é mais rápido. Entendi. Eu ouvi dizer até que tem mapa astral dos noivos. Muito importante, viu? É verdade, então? É verdade. Tanto que eu fiz até da minha esposa, viu? É mesmo? Que interessante. Deu tudo certo com o mapa astral dela. Deu tudo certo. E aí o casamento, a sua esposa é brasileira? Minha esposa é brasileira. Então a questão da diferença de culturas aí é bem grande, né? Bem com uma grande, bem brasileira, grande. A cultura é bem grande, a diferença é muito grande. Então a gente às vezes tem muitos problemas por isso também, para explicar. Que ela quer saber da explicação, como é que vai acontecer, o que vai acontecer, só que é tanta coisa que não dá para explicar. Eu falo, não tem tanta coisa que não dá para explicar. Às vezes vocês têm que fechar o olho e se jogar junto comigo e confiar, só ter fé em mim, que pessoa que te ama não vai te deixar acontecer nada, vai te levar só bem da vida, né? E outra coisa também da novela, que também os brasileiros comentavam bastante na época, todo mundo morando junto na mesma casa. E você acabou de falar, né, logo que você chegou, que no Brasil é diferente porque as pessoas saem de casa. Saem de casa. Então, na Índia é muito comum mesmo as famílias inteiras morarem juntas. Muito comum. Avó, pai, mãe. Avó, pai, mãe, é muito comum, né? Pra gente é uma diferença. Igual se alguém fala pra brasileira, mora junto. Fala, nossa, como é que funciona isso? Só que pra gente, que é outra realidade, a gente fala assim, não mora junto? Mas como é que funciona isso? Não fica difícil? E alguns entrevistados mencionaram essa questão da desigualdade social, das castas. Como que funciona isso na Índia? Aqui no Brasil a gente tem desigualdade. Como que você faz essa comparação do que acontece no Brasil e do que é visto na Índia? Então, o sistema de casta, né? Eu já falei isso antes para alguns brasileiros, algumas clientes no meu restaurante também. Sistema de casta, na verdade, foi uma grande invenção na época. A gente vê, não, mas é ruim, a gente não gostou do sistema de casta, mas isso é seu ponto de vista. Vocês não chegarem a ver outro ponto de vista. Sistema de casta, na época, foi uma grande invenção. Imagina hoje, você sem telefone, sem e-mail, sem nenhuma tecnologia para comunicar com alguém. O que você faria?
você vai ter que ir atrás de alguma comunidade para te ajudar. Então surgiu como uma forma de pessoas se unirem para comunicar como se fosse uma organização social? Isso, quando começou com desse jeito. Mas o ser humano é tão brilhante que não sempre ajuda nas invenções, né? Tipo, por exemplo, se você dá o canudo para ele beber água, ele vai acabar enchendo o mar de plástico. Sim, entendi. Então, tipo, esse é um dos exemplos que a gente chega a saber que realmente deve ter sido bom na época. Pode ser que agora já não mais precisa. Mas você diz, assim, que a casta é dividida, por exemplo, por profissões? Por profissões, o nosso livro fala que a sua casta é sua karma. Ah. Então, se você é comerciante, sua casta é comerciante. Se você é guerreira, sua casta é guerreira. Se você é médica, sua casta é médica. Se você é rei, sua casta é de rei. Se você é, sei lá, pedreiro ou pintor, sua casta é pedreiro ou pintor. Agora, quem tá julgando isso é ser humano. Quem fez esse sistema, ele não julgou quem que era baixo, quem que era acima. Então, o que você está dizendo é que isso era uma forma de organizar a sociedade. Organizar Ou seja, a sociedade. eu preciso de um pintor, então eu vou atrás de alguém da casta de pintores. Isso, entendi. isso. Era para facilitar a vida do ser humano, né? Entendi. Só que, acho que com o tempo, que é uns mais sábios era quem tinha acesso a estudo da época, né? Então, esses mais sábios que tinham acesso a estudo, eles acabaram, tipo, confirmar, não, a gente que são mais alto, né? Claro, a gente que sabe. Por exemplo, hoje, se eu vou, que eu que não conheço nada sobre medicina, se eu vou hoje com uma doutora e começar a falar com a pessoal, ele vai falar, não, claro, eu que tipo, tenho mais sabedoria que você, né? Entendi. Sim. Entendi. E assim, mudando um pouco de rumo à conversa, vamos conversar tipo, um pouco sobre dança, cinema. Nós tivemos uma participante que ali falou da questão da dança, que vem à mente essa questão das cores, da manifestação cultural. E aí tem essa questão do cinema, que é muito famoso. Bollywood é conhecido internacionalmente. Aliás, Bia, a Índia produz mais filmes, séries do que Hollywood, do que nos Estados Unidos, né? Excelente curiosidade. Eu li isso antes da sim. nossa Confirma isso, conversa. Confirmado, isso realmente, o Bollywood produz muito mais filme que Hollywood, e olha que na Índia não é só Bollywood, viu? Não? Tem outros cinemas que estão fazendo sucesso agora, que é Tollywood, Mollywood. Tollywood é o quê? Onde que é? Tollywood é uma das cidades do sul da Índia, onde produzem cinemas. Então, eles, Porque o Bollywood o B vem de Bombaim. De Bombay. Né? Em Bombay, que é a junção de Bombay com Hollywood. Isso. O Tollywood vem de qual cidade, então? Tollywood vem de Tamil Nadu. Ah, Tamil Nadu. Tamil Nadu, por causa desse até eles pegaram Entendi. um Tollywood, né? Agora, falando do Bombay, que eu sou de cidade de Bombay, uma coisa, assunto importante, né? Bombay, você sabe que o Bombay é nome português. Não sabíamos. Conta aí pra gente, o que significa? Então, onde veio a ideia o nome dessa cidade é Boa Bahia. Boa Bahia. Boa Bahia. Nossa! Só Caramba. que depois isso foi durante a colonização de portugueses. Aí depois que acho que o rainha casou com a Inglaterra, eles foram dados como dote. O Boa Bahia foram dados como dote para a Inglaterra. E o Boa Bahia, como eles não conseguiam pronunciar, o Boa Bahia, português, nome em português, né? Eles pronunciaram Bombay. Bombay. Aí depois de um pouco tempo mudou para Mumbai agora. Mumbai. E o que tá valendo agora é Mumbai. Aí o que tá valendo agora é Mumbai, que quer dizer é uma das deusas de peixeiros lá, chamado Mumba. Aí eles acabaram trocando esse nome para Mumbai. E essa questão do cinema, assim, se a gente chegasse pra você e fala dos filmes indianos que você já viu, quais que você recomendaria para um brasileiro que são filmes legais? O que você sugeriria? Muitos têm os filmes bem legais, falando, às vezes, falando nos assuntos legais, às vezes é só para entretenimento, às vezes é história real, às vezes é mitologia misturado com história.
Então você acaba vendo muitos segmentos diferentes que a pessoa pode gostar, mas tem alguns filmes, como filmes marcantes, que chama Tar Zamin, porque tem até nome dublado em português, chama Estrelas na Terra. Ah, eu conheço esse. O Lunchbox. Lunchbox é maravilhoso. Muito bom também. Muito bom. Aí depois tem Três Idiotas também, Esse que eu nunca é vi. Three Idiots, muito bom também, que fala de um sistema de educação, que na Índia como que é. Fora isso, tem muitos outros filmes que contam histórias, só você pegar o segmento que você gostaria. Tem filmes muito ficcionais também para entretenimento, como agora ficou famoso Bahubali, né? Qual? Que chama Bahubali, né? Bahubali. Que ficou muito famoso também. Mas Eu lembrei de um aqui, o Monsoon Wedding, o casamento à indiana. Você já Monsoon viu esse? Weddings. Acho que eu não cheguei a ver, mas Esse eu é vi bem algumas antigo, ele deve coisas, ter uns 20 anos. Mas Sim. eu lembro que foi o primeiro filme indiano que eu assisti. E eu adorei, eu fiquei fascinada. E é muito legal pelas cores, você vê a cultura como é diferente, Muito. né? O Bollywood, desculpa te cortar, o Imagina. Bollywood marca mais que 100 anos de cinemas, Sai bastante, que é né? muito tempo. Por isso que acho que o Bombay é tão famoso, o Mumbai é tão famoso. Porque na época, tipo, o cinema na Índia tá antes da época quando estava colonizado ainda. É uma indústria muito antiga Muito mesmo, antiga, né? é. Então a gente tem o cinema que anda lado a lado com música. Então vamos falar um pouquinho de música indiana? Seus Vamos. favoritos, vamos lá. Ó, tem muitas músicas eu gosto. Eu gosto bastante das mantras. Hum. De mantras. Eu já cheguei a ver, tipo, conhecer as pessoas também que gostam bastante desses mantras, né? Então, além das músicas que se escuta para diversão, para você ouvir, eu escuto bastante mantras. Que mantras são as palavras encaixadas, som, né? As palavras que eu falo, as sons, encaixado num sistema que vai te ajudar em meditar, acalmar, ou para ficar mais agressivo. Então, as sons são encaixadas num jeito, numa pattern, né, que a gente fala. Uma pattern bem certo, assim, que vai te levar por algum lado. E a música brasileira? Quando você chegou aqui, que estilo musical que você escutou que é particular nosso e você falou, nossa, que legal. Hoje em dia você fica na música indiana, tem essa mistura. O que você gosta de ouvir? O que você pensa? Bastante. Aqui tem músicas brasileiras também bem legais. Tem uns cantores bem tops. Jorge Mateus. E a linha segue depois, né? Gustavo Lima, tem muita Wesley, aí tem muito. Você gosta, Camila. então, de sertanejo? Sertanejo. Esse é o seu gênero favorito brasileiro? Então, quando eu cheguei, eu gostava de funk, né? Funk. Só que depois eu comecei a entender. Só que ainda gosto do toque do funk, que é bom para escutar, para uma pessoa que, tipo, tá escutando. É bem gostoso o toque, a música que eles fazem, com muito trabalho grande deles. Então, bem gostoso. Aquela toque, eu gostava bastante quando eu cheguei uns primeiros 3 anos, eu adorava esse toque. E na Índia, o que os indianos ouvem mais, assim? Bastante, os indianos ouvem bastante Bollywood, né? Muito Bollywood. O tanto que essa ideia de música chegou bastante da Índia. Uhum. E essa música, esse sistema de música, o Bollywood que começou primeiro a colocar música dentro de um filme. Uhum. Na época, eu lembro, uns 15 a 20 anos atrás, o pessoal do Hollywood dava risada, falava, música dentro de uma filme? Não existe. Só que Bollywood, tipo, sempre foi assim. Você tem um filme, vai ter 4 a 5 músicas. Não vai, tipo, do nada vai chegar uma música para expressar. E hoje em dia, os filmes são muito marcados por músicas. Então, toda a indústria cultural relacionada ao cinema, hoje tem vários filmes aí que estão marcados por músicas. Então, você escuta e você fala, essa é a música de tal filme. Então, foi Bollywood que trouxe isso, essa inovação, porque hoje é algo tão presente que a gente não consegue imaginar sem. Então, mas isso é verdade. O Bollywood que trouxe essa ideia de filme. E o Bollywood nasceu lá 100 anos atrás, só que já tinha bastante
na cultura, música, dança clássica. Então isso que ajudou o Bollywood a crescer, porque já tinha bastante o clássico, músico. A gente fala a gente fala lá atrás, né? Nosso livros fala que a música produz som, é tão poderoso. A gente fala que tinha os cantores tão famosos que quando ele começava a cantar, pessoas começavam a chorar. Nossa. E às vezes até chovia. Com ragas que eles começavam a cantar, começava a chuva. Tipo, para você ver, a pessoa, um ser humano, tem tanta energia, que consegue deixar você chorar sem, tipo, de emoção, tirar toda a sua emoção. Eu concordo. Música é uma coisa que passa uma energia, né? Quando você quer uma tranquilidade, você põe uma música mais calma. Tem música que a gente fala aqui no Brasil que dá vontade de dançar. É isso, ela vem essa energia, né? E dá essa vontade. questão de energia, a gente fala que é uns panchtattvas. Os 5 alimentos do mundo, tudo tem energia, tudo tem seus benefícios e traz. Então, música faz parte uma dos 5 alimentos que é o som, né? E os indianos conhecem música brasileira? Não muito, mas algumas funks lá chegou a estourar, viu? Funk mesmo? Sim. Eu fiquei até estranho, assim, quando eu fui lá, eu vi a pessoa falando, Brasil, você conhece aquela música lá, aquela funk lá? Que eles não entendem. Então, tipo, o toque é tão legal, né, que acaba ficando muito famoso no mundo inteiro. Eles gostam do ritmo, então. O ritmo, isso. A melodia é realmente envolvente, né? Até a sua experiência, quando você chegou aqui, o ritmo, essas são as músicas brasileiras, como a Lina falou, que dá vontade de dançar. Eu, pessoalmente, o funk não é dos meus favoritos, né? Mas é que também eu sou de uma outra geração e na minha geração eu falo que eu tô presa nos anos 90 e anos 2000 em termos de música. Mas o funk realmente no Brasil foi uma coisa que nos últimos anos, acho que na última década, né? Ou até mais. Principalmente na última década. Estourou, né? Estourou e realmente tem bastante gente que gosta. E hoje em dia tem essa diferença. Não sei se você conhece, Jay, mas existe hoje o funk do Rio de Janeiro, o funk de São Paulo, o funk de Belo Horizonte. E cada um tem um estilo particular. Você já ouviu esses estilos? Não, infelizmente não cheguei a saber sobre isso. E funk, qual é o seu favorito? Algum cantor ou banda de funk? Não conheço muito pelo nome, assim. Você conhece banda, pela assim, música pelo mesmo. ritmo, pelo toque eu conheço, mas assim, não E conheço. sertanejo? Você falou aí de Jorge Mateus, é bem famoso. Jorge Mateus bem famoso, aí depois tem o Wesley. E você conhece os sertanejos antigos, tipo Chitãozinho e Chororó? Não, eu conheço o nome, mas a música não acaba conhecendo muito. Você não conhece o hino nacional brasileiro no Rancho Fundo? Evidências, Lícia. Desculpa, nossa. A Jay, você conhece Evidências? Porque pra morar no Brasil, todo mundo sabe cantar Evidências. Te garanto que se você puxar na Paulista e nessa loucura, a galera continua cantando, continua ali, Com né? certeza. Todo mundo sabe. Você já ouviu Você tem essa? lição de casa, então, Jay. Você vai procurar a música Evidências, que é a música mais conhecida do Brasil. Bom, a gente já falou então de cinema, de música, de espiritualidade, e a gente não pode deixar de falar aqui de comida, que é uma das coisas mais incríveis da Índia. E você, inclusive, é dono de restaurantes, né? Então, aqui no Brasil, a gente costuma dizer que não pode faltar no prato do brasileiro o arroz e feijão. O que não pode faltar no prato do indiano? Acho que seria o pão e lentilha. Pão e lentilha. Qual é o pão que vocês costumam mais comer? A gente costuma comer, num casa, assim, dia a dia caseiro, a gente costuma comer bastante roti ou chapati, que é a mesma coisa, só que como muda o língua no região para região, então acho que é mais famoso seria esses dois nomes, roti ou chapati, que é a mesma coisa, pão. E a lentilha? A lentilha vocês cozinham com bastante tempero. Isso, lentilha masala, né? Sim, e tem essa questão também da cultura ser vegetariana, na verdade não necessariamente todo mundo, mas é algo muito cultural, né? Como até alguns entrevistados tinham essa dúvida, falaram, eles não comem carne, é vegano, vegetariano, né? Como que é essa questão de não
de boa parte da população não comer a carne bovina. Como que foi essa adaptação até no Brasil, quando você chegou aqui e viu que a galera gosta de um churrasco? Sim. Então, na Índia, a maioria parte pessoal da Índia são vegetarianos, sim, mas tem uns, tipo, acho que uns 40% não é vegetariano, come, tipo, carne, assim, não bovina, mas carne ovina, frango, ou, tipo, carne de cordeiro, come, né? Mas não faz parte da cultura. Na Índia, você, tipo, por exemplo, eu como carne, tipo, em cordeiro ou frango, assim eu como, não carne bovina, mas outras carnes eu como. Só que mesmo assim, eu comendo também, eu não como todo dia. Para mim é algo que eu como uma vez por semana, ao máximo 2. Não faz, tipo, parte da dia a dia para eu comer carne. Então, na Índia inteira é assim. Os galeras que também comem, tipo, as outros tipos de carne, mas não come todo dia. Todo dia pratica mais vegetariano. Entendi. Agora, nos seus restaurantes, o que os brasileiros gostam mais? Bastante. A gente tem uns pratos de frango que é muito famoso, chama Butter Chicken, que é muito famoso. Os galeras gostam bastante. Um frango bem cremoso, os temperos, com os temperos indianos. E fora isso tem camarão com leite de coco também, que é leite de coco. Coco marca bastante o sul da Índia, então uma mistura dele que não fica muito picante por causa do coco, que ajuda muito, acaba sendo mais cremoso e as galeras gostam dos pratos que não tem muita pimenta assim. Então o brasileiro não gosta tanto da pimenta, você acha, pelos seus restaurantes? Sim, pelo Você menos tem que ajustar a pimenta para diminuir um pouco pro gosto brasileiro? Temos bastante. Aqui a gente fala bem maneirada, com tempero, só a gente utiliza mais tempero e menos pimenta, porque tem que agradar o paladar. A gente fala que a pessoa que tem que comer, ele tem que sentir a comida, ele tem que falar, nossa, comi comida boa, não sair arrependido. E os indianos que frequentam seus restaurantes, o que eles pedem mais? Eles pedem os pratos mais picantes, pratos como masala, kadai, que é uns pratos, na Índia os indianos gostam de pratos mais queimados, mais tipo bem cozidos assim, bem torrados, sabe? Tem gente as galeras que gosta mais torrada, tem gente que gosta mais assim mais mole, né? Mas os indianos gostam bem assim, passado, bem cozido. Então eles gostam de um prato mais assim, que é mais temperado, mais pimenta. E mais pimenta. E mais negócio pimenta, do indiano óbvio, é a pimenta. É a pimenta. A gente até zoa, né? A gente fala que, ó, a gente come tanta pimenta que acaba matando tudo bactéria. Nenhuma bactéria aguenta Vocês ficar não nesse se corpo. importam com essa picância, porque já tem alguns vídeos na internet de reações das pessoas experimentando pratos realmente tradicionais, como indianos comem, no nível de picância. E assim, as pessoas têm reações muito engraçadas, porque é muito forte pra quem tá desacostumado, né? Pra quem tá desacostumado. Como vocês se adaptaram? Como que não se importar com essa ardência? Então, tem bastante. Eu vou falar aqui um pouco de dicas, né? Tem bastante dicas. A gente fala que é primeiro, não comer algo doce no começo ou bastante água. Porque mais água, quando você toma muito água junto com a comida, você acaba ardendo mais. E uma prática é que você come mais rápido. E também a gente não come, tipo, se tiver um prato picante, assim, a gente não come direto, a gente não sente muito a pimenta. A gente mistura essa pimenta com iogurte ou com arroz que não tem nenhuma tempero. Uma coisa sem tempero, sabe? Pra nivelizar, assim. Ou com uma pão, que não tem nenhuma tempero. Só tem pão. Então, mas eu acho que o truque maior é você nascer indiano e aí, desde a mamadeira, você já começar o seu treinamento com pimenta. Também, que eu conheço muita gente, viu? Que até aqui no Brasil vem assim, as crianças falam, ele come, viu? Ele come bastante pimenta. Olha. Aí eu falei, tá vendo? Aí tem gente que pergunta que come, né? Que isso é fato de costume mesmo. Tanto que os temperos tão marcantes na nossa vida, ajuda tanto pro nosso corpo também. Que a gente sabe que até o Brasil foi descoberto por isso. É verdade. Teve época que o mundo inteiro estavam tentando chegar na Índia quando descobriram o Brasil. Acabaram aqui na busca por temperos, né? Erraram o caminho só um pouco, mas chegaram aqui. Sim. Pessoal, infelizmente, nosso tempo tá acabando. A conversa tá muito boa.
Nós queremos agradecer muito a você, a Jay, por ter vindo aqui hoje, em nome de toda a equipe da produção e de nós. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje no estúdio, viu? Muito obrigada. Prazer sempre é meu e muito legal. Espero que as galeras vão gostar e vai tirar as dúvidas também, que não conhece muito sobre a Índia, vai acabar conhecendo um pouco.